Bem-vindos, queridos, à nossa live desta noite. É um prazer ter todos vocês aqui. Nós estamos mais uma vez reunidos para louvar o nome do Senhor, para abrir a palavra de Deus e entender a vontade de Deus para a nossa vida. Esses meios eletrônicos são uma forma excelente de podermos nos reunir, de podermos estar juntos em meio a essa pandemia que não nos deixa estar próximos. Quero deixar assim registrado o meu agrado com a Igreja Presbiteriana em Conservatória, igreja a qual eu pertenço, eu pastoreio, pelos nossos cultos acontecidos no domingo passado. Tivemos vários cultos ao longo do dia para poder atender a toda a igreja sem sairmos daquilo que a prefeitura determinou, né? A quantidade de pessoas, espaço entre uma e outra e tal. E foi tudo muito bem, graças a Deus, correu tudo muito bem. Nós ficamos dentro do regulamento, dentro da lei, e as coisas correram muito bem. Eu estou muito satisfeito com a igreja que compareceu no domingo nos nossos cultos, né? Algumas pessoas em cada culto, e no final do dia eu posso dizer que a grande maioria, todos aqueles que desejaram estar no culto, tiveram a oportunidade de estar. Inclusive celebramos a ceia juntos. Então a igreja está de fato de parabéns, certo? Eu insisto em lembrar a nossa igreja do nosso relógio de oração. Nós estamos orando 24 horas por dia por nossas famílias, por nossa igreja, por nossa cidade. Nesses tempos de pandemia, precisamos estar mais do que nunca alinhados num só pedido de que Deus nos proteja. Como eu disse num vídeo anterior, nós estamos navegando neste mar de coronavírus, mas nós navegamos de acordo com as regras, lavando as mãos, colocando o álcool gel, usando máscaras, fazendo todo o necessário. Navegamos segundo as regras. Mas o que impede o nosso barco de afundar é a atuação de Jesus Cristo que conosco está. Então vamos nos alinhar à vontade, ao desejo de Cristo Jesus, orando sempre, para que estejamos livres de quaisquer situações. Inclusive devemos sempre nos lembrar, nas nossas orações, que há algumas pessoas de nossa igreja que precisam mesmo, né, de uma oração mais especial, não vou dizer de uma atenção especial de Deus, mas de uma atenção especial nossa. Então nós precisamos nos lembrar das pessoas da nossa igreja que necessitam de oração, necessitam de uma intervenção de Deus nas suas vidas. Tá certo? Tenho orado pela família de todas as pessoas da igreja. Nosso irmão Rodson, que está agora presente conosco, tem orado por sua família, Rodson, né? Pela Ju Rodrigues está nos assistindo. Muito bem-vinda, Ju. Você é da casa na nossa live, tá certo? Nós vamos então estudar a palavra de Deus. Quero convidá-los então para orar. Vamos falar com Deus, pedir ao Senhor que ilumine as nossas mentes, para que a gente entenda qual é a vontade de Deus para a nossa vida, tá bom? Deus querido, na tua presença nós estamos te implorando a Deus nesse instante a iluminação do teu Espírito Santo. Nós te louvamos, te agradecemos, te adoramos por todo o bem que o Senhor nos tem feito, pela proteção que nos tem dado. Nós nos colocamos diante da tua presença humildes, aceitando a tua vontade, seja ela qual for, ó Deus, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que a nossa vontade seja diferente, nós nos quedamos à tua vontade. No entanto, suplicamos a tua misericórdia. Suplicamos a tua misericórdia sobre a nossa cidade, sobre nossas famílias, sobre nós, ó Deus, para que estejamos livres de todo o mal. E te suplicamos agora que o teu Espírito Santo esteja iluminando a nossa mente, a nossa alma, para que possamos entender a tua palavra, que será lida aos nossos corações. Faz de nós, ó Deus, nesta noite, servos teus, filhos teus, melhores. Nós te oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, algumas pessoas já chegaram aqui também. O Olavo está assistindo conosco. Olavo, recebe aí um abraço desse pastor que te ama muito, tá certo?
Nosso texto desta noite, queridos, está baseado em Lucas, no capítulo 12, estaremos lendo os versos de 1 a 5. Lucas, capítulo 12, versos de 1 a 5. Tá bom? Juliane, boa noite, querida. Está conosco também aqui. A Osana está conosco. Muito bom, Osana, ter você também aqui. Já temos um número bem significativo de pessoas. Então, Evangelho segundo São Lucas, né? Evangelho das Mulheres, capítulo 12. Outro dia na igreja eu anunciei Evangelho das Mulheres e algumas pessoas ficaram assim, como é isso? Que evangelho é esse? Né? Evangelho de São Lucas. Lucas era médico. Homem não vai a médico. Quem vai a médico é mulher. E, quer dizer, deveria ir, né? Homem deveria ir, mas quase não vai. E Lucas, como médico, ele recebia muitas mulheres, né, para consultar, ele consultava muitas delas. E ele pesquisou com essas mulheres como era a vida de Jesus, como é que Jesus se comportava, como é que ele realizava os milagres, que milagres ele tinha realizado. E então as mulheres foram fonte de pesquisa de Lucas para escrever o seu evangelho. Por isso Lucas é conhecido como o Evangelho das Mulheres. Oi, Jéssica, para você também, Solange, muito bem-vinda. Lucas 12, de 1 a 5, fala assim: Posto que miríade, Jesus falando, posto que miríade de pessoas se aglomeraram a ponto de uns e outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Amém. Reverendo Elcio está conosco. Muita honra, reverendo, tê-lo conosco também aqui. Tá? Não tenho nem palavras para dizer da alegria do meu coração de tê-lo aqui conosco. Então, o Evangelho de São Lucas foi lido, palavras de Jesus tão límpidas quanto aquelas que foram ditas naquele dia. Né? Então, Lucas está aqui nos demonstrando, nos mostrando o que foi que Jesus disse numa certa situação, numa certa ocasião, em que precisava instruir o seu povo. Na quarta-feira passada, nós falamos sobre o desejo de Deus de ter intimidade com o seu povo, intimidade comigo, intimidade com você. Falamos dessa intimidade, desse desejo de Deus, né? E quem pode ter essa intimidade, quais são as condições, as circunstâncias de ter essa intimidade. E agora Jesus está falando a algumas pessoas, alguma dessas pessoas ele diz, amigos meus. E eu quero então meditar com vocês nesta noite, estudarmos aqui um pouquinho sobre quem pode ser amigo de Jesus. Muita gente quer ser amigo de Jesus, mas nem todos podem. Quem pode ser amigo de Jesus? Queridos, a verdade, e a Bíblia nos deixa isso muito claro, muitas vezes, inclusive nesse texto aqui também, é que Deus odeia o pecado. Quem deseja ser amigo de Deus deve necessariamente odiar aquilo que Deus odeia, desprezar aquilo que Deus despreza. Quem não odeia ao que Deus odeia, quem não despreza ao que Deus despreza, não pode ser amigo de Deus. Jesus Cristo, eu vou pedir aqui a minha comissão técnica, eu esqueci de trazer uma aguinha, né? Então você, por favor, minha comissão técnica, meu auxílio, meu apoio logístico, né? Trabalhando aqui. Muito bem. E assim está Jesus, ensinando as pessoas que estão à sua volta. E há algo que chama-nos a atenção nesse texto para
para que nós possamos ser amigos de Jesus, né? Para como nos comportar como amigos de Jesus. Jesus, o texto vai dizendo que tem muita gente ali, ele fala de miríades, miríades quer dizer milhares de pessoas que estão aglomerando-se em torno de Jesus. E estão até aqui, eu imagino assim, por exemplo, um lugar como um centro da cidade, como Madureira, numa época de Natal, de Dia dos Namorados, quando os calçadões ficam cheios de gente, né? E para andar, um fica pisando no pé do outro, e é um negócio mais ou menos assim, porque a palavra diz que eles se aglomeram a ponto de uns aos outros se atropelarem. Tem tanta gente que tem um pisando no pé do outro. Eu não sei se tinha alguma confusão, se tinha alguém ali chutando balde, né? Se tinha alguém querendo briga, mas o fato é que tem tanta gente querendo seguir Jesus, tanta gente querendo ouvir Jesus, eles estão se atropelando para estar cada vez mais próximos de Jesus. Isso é interessante quando a gente percebe que alguns segmentos religiosos hoje, alguns segmentos até mesmo evangélicos, né? E dentro desses segmentos, algumas igrejas também, assim, localizadas, a grande preocupação dessas igrejas é aglomerar pessoas, e elas aglomeram mesmo. E é milhares de pessoas, e há templos que cabem 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. E existem alguns até que lotam e já não comporta mais ninguém, mas por algum motivo ainda se coloca mais gente para dentro. E é isso aqui, é uma multidão, é muita gente que está tentando seguir Jesus, que está tentando se aproximar de Jesus, está tentando, sabe Deus o quê? Né? Ganhar o quê? Lucrar o quê? Com a proximidade de Jesus. Mas é muita gente, a ponto de estarem se atropelando. E aí Jesus, ele passa a dizer, mas a palavra de Deus fala que ele passa a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Ele vai ensinar todo mundo. Jesus não nega a informação. Jesus não nega o ensino. Jesus não nega o evangelho. Sempre que ele tem oportunidade, ele aproveita essa oportunidade para ensinar, para falar das boas novas. Com licença. Jesus é alguém que não perde a oportunidade. No entanto, antes de ensinar aos outros, antes de falar com os outros, antes de abrir a sua palavra a todas as pessoas, a Bíblia diz que ele passa a dizer, antes de tudo, a sua principal preocupação, o seu foco primeiro é o quê? Os seus discípulos. Ele vai ensinar. Mas veja que a preocupação de Jesus é ensinar primeiro aos seus discípulos. Depois, secundariamente, aos outros. Isso é algo que nós precisamos entender, queridos. Muita gente está aglomerada na igreja. Muita gente se diz cristã. Hoje em dia é politicamente correto ser gospel. Mas Jesus não ensina a todo mundo. Tem gente fazendo dias e dias, acumulando anos sobre anos na igreja, e quando você vai conversar com ela a respeito da Escritura Sagrada, ela não conhece nada, nada, nada da vontade de Deus. Não conhece nada, nada, nada daquilo que Deus projeta para a vida de cada um, inclusive para a sua própria vida. Há pessoas que, inclusive, começam a querer fazer uma ligação direta com Deus, né? Pegar um celular e falar com Deus. É assim que eu costumo dizer, né? As pessoas que, tendo a Bíblia Sagrada para ler, tendo a vontade de Deus revelada para ler, para conhecer, tem preguiça de fazer isso. Prefere falar com Deus. Senhor, me diz qual é a sua vontade. A vontade de Deus está revelada na palavra dele. E a Bíblia diz que Jesus, ele começa a ensinar em primeira mão aos seus discípulos. Então isso é uma verdade. Se você deseja aprender mais de Jesus, se você deseja uma intimidade maior com Jesus, se você deseja conhecer mais a vontade de Deus, você precisa ser identificado como um discípulo de Jesus. Porque a palavra de Jesus ela é aberta e extensa a todos. Mas o foco principal de Jesus é orientar, é ensinar aos seus discípulos. Até para que os seus discípulos ensinem as outras pessoas. Hoje, a tosse está pegando um pouco mais. Na verdade, eu esqueci de me hidratar antes de vir para a live. Não tomei
água suficiente e agora está fazendo falta. Jesus, então, a preocupação dele é ensinar a todos, mas principalmente, em primeira mão, em primeiro foco, aos seus discípulos. Então, quando nós somos discípulos de Jesus, nós estamos no foco do Mestre. Quando nós somos discípulos de Jesus, nós somos a prioridade do ensino de Jesus. Quando somos discípulos de Jesus, nós somos o da primeira fila, quando Jesus olha para distribuir o seu conhecimento, a sua bênção. Todos querem estar na primeira fila, mas a primeira fila é composta pelos discípulos. E ele fala primeiro aos seus discípulos. Muito bem. O que ele fala primeiro aos discípulos? O que é importante que primeiramente os discípulos saibam e depois sim todos os outros saibam também. Ele diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Muito bem, 3 coisas precisam ser entendidas nesta frase de Jesus. Ele manda ter cautela, ter cuidado com o fermento. Fermento é aquela coisinha pouquinha que você bota na massa e ele faz a massa crescer. Ele leveda a massa, né? Então, um pouquinho de fermento. É aquela mentirinha que repetida se torna uma verdade. É aquele desandado que começa pequenininho e quando se vê já está todo mundo no mesmo caminho errado. É aquela coisa que começa bem pequenininha e quando você vê já contaminou todo mundo. É um veneno que alguém lança lá em uma pessoa ou duas, falando uma coisinha só e quando você vê toda uma comunidade está envenenada pela coisa. E ele diz assim, cuidado com o fermento, porque o fermento funciona desse jeito. Uma primeira olhada parece que não está funcionando. Quem misturou, olhou e falou, não está funcionando. Mas vai funcionar. O tempo vai fazer funcionar. Cuidado com o fermento. Mas não é qualquer fermento. É com o fermento dos fariseus. Aqueles que se dizem conhecedores, mas não são. Aqueles que querem que todos façam o que eles mandam, mas eles mesmos não fazem. Esses dias eu estava assistindo, vendo algumas coisas no Facebook, e eu estava vendo, me passaram um vídeo de um pastor de uma igreja neopentecostal que estava repreendendo o coronavírus da sua congregação. Estava declarando todos curados em nome de Jesus. E ele estava de máscara. Oh, sim, senhores, ele estava de máscara, e de máscara repreendendo o coronavírus de todos. Ora, querido, isso é um fariseu. Ele não acredita no que ele está falando. Ele diz que conhece, mas ele não conhece. Tá certo? E ele fala que o fermento dos fariseus, isso que os fariseus fazem, que vai contaminar muita gente, ele diz assim, isso é hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia, hipo quer dizer pequena, pouca, né? E crisia vem de crença. Hipocrisia é aquilo que não merece crédito, é o que você não deve acreditar. A verdade naquilo que está sendo falado é tão pouquinha ou até inexistente que aquilo que está sendo falado não merece crédito. Quem fala as coisas que não merecem crédito, quem fala coisas que as pessoas não devem acreditar, ele é um hipócrita. O que ele fala tem uma crença pequena, reduzida. E ele diz, o fermento dos fariseus é a hipocrisia, porque o que eles falam, eles não fazem. O que eles falam, muitas vezes, eles sabem que não é verdade, mas eles falam a si mesmo, para ficar de bem com o povo, para ser politicamente correto. E o que acontece é que muitas vezes o povo é tentado a se alinhar com essas coisas. É tentado por vários motivos diferentes, ou porque o que eles falam é bonito, ou porque muita gente está seguindo, agora é moda, quer ficar de bem com esse, de bem com aquele, quer parecer uma pessoa assim ou assado, então acaba se alinhando a eles, a essas coisas hipócritas, essas coisas que têm um baixo crédito, uma baixa credibilidade, e é por isso que Jesus vai emendar a sua fala dizendo assim, nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Ou seja, a hipocrisia, aquilo que está se falando, mas que não merece crédito, no princípio todos vão acreditar. Mas isso virá à tona,
Isso vai ser descoberto. Não adianta tentar ficar oculto, todos vão saber. Isso será descoberto, mais hora menos hora. Então não adianta alguém achar que vai estar alinhado a A ou B e que ninguém nunca vai descobrir aquela falsidade, ninguém nunca vai descobrir que existe ali uma intenção não muito pura, ou que o que se está crendo, na verdade, não se crê nada, mas está ali só para fazer uma figura. Não existe nada que fique encoberto. Mesmo o que eles dizem será um dia revelado. E ele diz assim, ó, não adianta esconder, não. Não adianta achar que vai ficar num círculo fechado, porque não vai, não. Diz assim, olha, porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz. E o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos eirados. O eirado é como se fosse assim uma varanda num segundo andar, né? Então, é proclamado do alto, nos eirados, para que todo mundo ouça. Todo mundo vai saber. Todo mundo vai saber. E ele está dizendo que muita gente está seguindo Jesus. A Bíblia está dizendo isso. Muita gente está seguindo Jesus. Existem muitos interesses neste segmento. Alguns querem o pão que perece, alguns querem ficar apenas curados, alguns querem, quem sabe, a ressurreição de alguém que morreu. Jesus já ressuscitou tanta gente, nada daquele ali também. Muita gente quer muita coisa. Pouca gente quer seguir Jesus pelo que ele é, Filho de Deus, Salvador de nossas almas. Pouca gente adora Jesus pelo que ele é, Filho de Deus. Pouca gente. Só os discípulos ali, e ele vai ensinar a eles, e ele vai falar principalmente com os discípulos. Olha, cuidado, porque tem muita coisa sendo falada, sendo pregada, muita coisa vai ser dita, mas que não merece crédito, é coisa de hipócrita, não merece crédito. A credibilidade é baixíssima, e não adianta se ligar a essas pessoas que falam as coisas com baixa credibilidade, porque logo vai ser descoberto, todo mundo vai saber quem é quem. E a prova de que ele está preocupado, tem o seu primeiro foco com essa turma que está bem na primeira fila, são os seus amigos mais chegados, os discípulos, é que ele fala no versículo 4. Digo-vos, pois, amigos meus. Ó, chamou de amigos, tá vendo? Ele está falando primeiro com os discípulos, a quem ele chama de amigos. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Sabe, ser amigo de Deus tem uma certa aparência de perigo. Ser amigo de Deus, muitas vezes, aparentemente, vai causar um prejuízo. E as pessoas têm medo disso, de se declararem amigos de Deus e sofrerem esse prejuízo. E você sofre o prejuízo porque talvez você perca o emprego, porque talvez você perca um amigo, porque talvez você perca um amor, porque talvez você perca, não sei, cada um pode perder uma coisa qualquer, talvez você perca uma boa posição, talvez o lugar onde você está e as pessoas que estão ali vão passar a te desprezar. Aparentemente, declarar-se amigo de Jesus pode trazer um certo prejuízo. E ele diz, não temais essas pessoas, porque ser amigo de Deus, muitas vezes, mete medo. Não é um medo de, eu vou morrer, não, mas é medo. É medo de perder o emprego, é medo de perder o filho, a filha, o pai, a mãe, o amor de sua vida, o emprego, a escola, é medo de perder alguma coisa na posição social, há medo. Muitas vezes, queridos, você se declarar amigo de Deus, amigo de Jesus, pode parecer perigoso. Jesus fala, não tema. Não tema esses que vão te desprezar, não tema esses que vão te rejeitar, não tema esses que vão fazer você perder o emprego, não tema esses que podem fazer você sofrer algum tipo de coisa aqui, não tema esses que podem até matar o corpo e depois disso, nada mais podem fazer. Ele fala assim, olha, eu porém vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Então vejam que ser amigo de Deus pode, aparentemente,
ser perigoso. Mas, na verdade, ser amigo de Deus é a única coisa realmente segura. No que pese, aparentemente, talvez, ocorrer algum prejuízo, na verdade, é a única coisa segura, é a única decisão segura, é a única coisa que se pode fazer na certeza de que se está fazendo a coisa certa. Se eu sair do emprego, eu estou fazendo o certo, porque lá eles estão me perseguindo por causa do evangelho. Eu não sei se você sair do emprego por causa do evangelho é o certo, pode ser que sim, pode ser que não. Eu romper amizades com aqueles amigos ali porque eles desprezam a Jesus, isso é certo, é prejuízo, é lucro. Eu não sei se tomar essa decisão é o mais certo, se é ficar ali sofrendo as injúrias e anunciar o evangelho para eles, ou se é simplesmente se afastar deles e procurar pessoas com quem você possa se alinhar melhor, eu não sei. Mas e o filho, e a filha, e o pai, e a mãe, e o amor da sua vida, e como é que a gente faz com... Eu não sei qual é a melhor decisão, realmente não sei. Mas uma coisa eu sei, que a única decisão totalmente certa, 100% segura, é temer a Deus. É ser amigo de Deus. E como eu disse, ser amigo de Deus é odiar o que Deus odeia, desprezar o que Deus despreza. É amar ao que Deus ama. Esta é a única decisão realmente segura. Quanto a qualquer outra, eu não posso lhes afirmar nada. Pode ser que as coisas melhorem, pode ser que as coisas não melhorem, pode ser até que piorem. Quem pode saber? Nós não sabemos o dia de amanhã. Uma coisa é certa. Qualquer pessoa, qualquer situação que nós possamos viver nesta vida, será uma situação passageira. Seja ela para o bem ou seja ela para o mal. É passageira. Porque esta vida passa. E um dia nós vamos estar frente a frente com o Pai. Nós vamos ter ao nosso lado Jesus Cristo, nosso advogado. Nós vamos estar no juízo. E aí, queridos, aí é que as coisas ficam difíceis. Eu me lembro de minha mãe, criada na roça, com os seus ditados lá de roça, né? E ela dizia, é aí que a porca torce o rabo, é aí que as coisas ficam difíceis, é quando estivermos frente a frente com o Pai, porque a Bíblia é clara, devemos temer, não as pessoas que podem nos fazer qualquer mal, não as pessoas que podem falar contra nós, tomar atitudes contra nós, numa situação extrema, até mesmo matar o nosso corpo. Não, esses não podem fazer mais nada além disso. Eles têm a sua atuação limitada. Mas o nosso temor, o nosso seguimento, o nosso amor, a nossa dedicação deve estar dirigido àquele que tem poder neste mundo e além dele. Aquele que tem alcance sobre o nosso corpo material e também tem alcance sobre o nosso corpo espiritual. Aquele que comanda a nossa vida temporal e aquele que comanda a nossa vida eterna. Por isso Jesus está dizendo, no meio de tanta gente que o está seguindo, como diz o texto, alguns estão se atropelando, estão pisando um no outro, de tanta vontade de estar perto de Jesus, parece até um show gospel. Todo mundo ali amontoado, querendo chegar perto do palco, querendo tocar o artista principal. Parece até que é isso. E na verdade Jesus vai ensinar a esse povo todo, mas a principal preocupação dele são seus discípulos, aqueles que estão próximos. E ele é claro em dizer isso. Cuidado, tem muita gente ensinando muita coisa. Tem muita gente tentando ser politicamente correto. Tem muita gente não se posicionando porque quer agradar a todo mundo ou porque quer agradar a A ou B. Mas olha, todos esses que fazem essas coisas que não são dignas de credibilidade, não adianta se esconder. Mais hora menos hora, tudo será revelado. E não adianta, então, estar preocupado ou temer o que esses possam fazer. Enfrente-os. Posicione-se ao lado de Jesus, como amigo de Jesus, como amigo de Deus, odiando o que Deus odeia, desprezando o que Deus despreza, amando aquilo que Deus ama, fazendo aquilo que Deus
determina. Porque Deus é o único que tem poder neste mundo e no outro. Tá certo? O que diz o nosso texto, então? Que muita gente, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus Cristo está dizendo o que aqui? Que a porta, tem porta que é larga, que é fácil todo mundo entrar, mas que nós devemos ir pela estreita. Aqui é mais difícil. Ora, eu quero ser amigo de Deus em Jesus. Quem pode ser amigo de Jesus? Quem pode ser amigo de Deus? É aquele que se liga à verdade e não à hipocrisia. É aquele que não teme aqueles que podem lhe fazer qualquer tipo de mal. Antes disso, temem a Deus, agradam a Deus, estão ao lado de Deus. Tá certo? Eu quero, nesse final de palavra de Deus aqui, de live, dar assim as boas-vindas ao irmão Altamar, que está aí conosco. Irmão Altamar, muito bem-vindo. A Sidney também, que está conosco. Sidney, seja muito bem-vinda também. Tá certo? É muito agradável ter todos vocês aqui, amigos meus de longa data, amigos de quem eu estou muito saudoso. Infelizmente, não estou podendo ir até aí para abraçar vocês todos. Mas tão logo a saúde pública permita, não tenham dúvidas, eu vou matar a saudade de todos os meus amigos. Quero orar mais uma vez com vocês, queridos, para que a palavra de Deus, que agora é semeada, ela venha a nascer, crescer e dar frutos para a honra e glória do Senhor. Ore comigo. Deus querido, tua palavra foi lida, nos ensinou o Senhor que não adianta tentarmos ser politicamente corretos, não adianta tentarmos agradar as pessoas que achamos que pode nos fazer mal. Que nós precisamos agradar é a Deus, o único que tem poder sobre este mundo e o outro, sobre a temporalidade e sobre a eternidade. A tua palavra é clara, Senhor, quando nos ensina isso. E nós queremos ser amigos de Deus. Queremos ser amigos de Deus em Cristo Jesus. Queremos odiar o que o Senhor odeia e queremos amar o que o Senhor ama. Queremos desprezar o que o Senhor despreza. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nos ensine a ser filhos melhores, mais fiéis, mais fervorosos, mais corajosos, para enfrentarmos o que for necessário, para sermos reconhecidos como teus filhos. E que qualquer coisa a nosso respeito que venha a ser descoberto, venha sempre honrar e glorificar ao teu santo nome. Nós te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Temos alguns amigos aqui na live e eu não posso deixar passar a oportunidade de pedir a você, já que você está aqui conosco, né, de se inscrever, né, no nosso canal, lá no YouTube, de dar o seu likezinho aí, vai ser muito bom. E eu vou, lá no YouTube, Josinei R. Pires. Esse vídeo vai estar lá, você pode assistir esse vídeo, outros vídeos você pode assistir lá também, tá? Se inscreva, vai estar dando aí uma forcinha pra gente, né? Vai nos permitir continuar lá com o nosso canal. Se você ativar o seu sininho, claro que cada vez que chegar um vídeo novo, você vai ser avisado e poderá assistir. Tá certo? E eu vou continuar na live? Não é na live, que a gente continua respondendo as perguntas, conversando com o pessoal. Online? Vai estar aqui respondendo. Isso, eu vou continuar online respondendo as perguntas, mesmo que o ao vivo já não esteja mais, a gente não sabe até onde vai. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, dizer alguma coisa, nós estamos prontos para responder. Tá certo? Então permaneça conosco, fique na paz, Deus te abençoe.